de hoje. Já está aqui conosco o professor Alexandre Pinto para falar sobre vamos o TRI. Vamos conversar sobre o TRI, sobre o Enem. Vamos começar com ele perguntando exatamente o que é esse TRI, né? O que é que mudou agora no Enem, como é que é uma forma de planejamento para se preparar melhor, para ter um melhor resultado nas provas. Professor Alexandre Pinto, do Colégio Ciências Aplicadas. Muito bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Nessa parceria aí do Colégio Ciências Aplicadas e a Jovem Pan. Serão 2 programas, né? Um para falar sobre a TRI e o Enem, e o outro para falar sobre o SISU, que também são os 2 pontos que a gente mais recebe perguntas lá, sabe? Realmente é uma novidade que veio com o Enem. Desde a primeira versão do Enem, eles adotaram fazer a correção das questões baseado nessa metodologia. Na verdade, essa metodologia, que é a teoria de resposta ao item, ela é uma metodologia muito vasta, e o Enem adotou uma parte dela para fazer a correção das suas provas. É preciso, antes de mais nada, que todos os alunos compreendam bem essa metodologia, porque, bom, da época que eu fiz vestibular para agora mudou tudo. Eu então, Eu acho que quando vocês fizeram o vestibular, era assim: acertei, tinha 30 questões, acertei 28, a nota vem escrito 28. E aí, quem fez 25, perdeu de você. Eu ainda peguei aquela parte do argumento. A UFRN tem um argumento, só que era calculado de outra maneira também. Agora, a TRI não é assim. Então, por exemplo, é muito comum um aluno, vamos dar um exemplo aqui de matemática, tirar 35 pontos, acertar 35 questões, e um aluno que acertou 39 tem uma nota menor. É comum isso acontecer. Então é preciso compreender como é que essa metodologia é estabelecida para você tirar o melhor proveito da prova. Então a gente pode começar explicando assim: a metodologia ela é chamada de metodologia anti-chute, tá? Mas é preciso explicar isso direitinho, porque isso pode ser mal interpretado. Então, o que significa? Eles estabelecem as questões. Primeiro, elas foram todas testadas. Todas as questões que tem no Enem, elas são do banco de dados do INEP, elas foram testadas. E um grande teste, gigante, foi feito no ano de 1995 em um grande grupo de escolas públicas do Brasil. E essas questões foram avaliadas estatisticamente, de todos os critérios. Então, média de acerto, desvio padrão, índice de discriminação, todos os fatores estatísticos que avaliam, vamos dizer assim, o nível da questão. Então, elas foram classificadas para a gente aqui, para simplificar, vamos botar fácil, média, difícil, muito fácil, muito difícil. E aí eles elaboram uma prova. É obrigatório que essa prova tenha todos os níveis de questão, da mais fácil até a mais difícil. Isso é comum no item, eles misturam, embaralham, né, as questões, e o aluno vai fazer a prova. Quando termina, eles colocam essas questões, o computador lá, né, em ordem crescente de dificuldade, baseado naquele teste que foi feito em 1995, com as reavaliações que são feitas de forma constante. Ela já vem previamente classificada como uma questão fácil, média, difícil. Já está dado previamente, sem o aluno saber, naturalmente. Exatamente. Perfeito. Ela já está estabelecido lá no programa do INEP, só que ela é recalculada. A cada prova que se faz, a gente pega aquela questão, aquele item, aí eles chamam de item, e retesta, tá? Então esses números vão sendo alterados, né? Se uma questão que antigamente era tida como difícil, de repente mais gente começou a acertar, ela baixa um pouquinho e tal. E aí o que acontece? Na hora que eles vão corrigir, eles colocam da questão mais fácil para a questão mais difícil e vão avaliando. Então você imagina um aluno que acertou, por exemplo, vamos pegar a prova de matemática, são 45 questões. Ele acertou as 20 mais fáceis da prova, certo? Que não são as primeiras, são embaralhadas, mas aí o computador organiza. Ele acertou as 20 mais fáceis, aí começou a errar, errou a 21ª, a 22ª. Então o computador entende que o nível desse aluno está por ali, tá? Aí vamos supor que ele acertou a questão mais difícil da prova e mais umas 2 aí que estavam lá no campo das mais difíceis. O computador vai entender o quê? Poxa, se esse menino não está conseguindo acertar, vamos lá, soma e subtração, como é que ele está acertando raiz quadrada? Entendeu? Ou seja, uma questão muito mais difícil. E aí o computador entende que aquilo ou foi chute, ou ele colou, ou
alguma loucura que pode ter acontecido e a universidade não quer isso. Então, aquela questão, ela vai pesar menos para esse aluno. Então, o programa leva em consideração, na verdade, para falar de forma correta, a estatística, a probabilidade de acerto do aluno. Então, a cada questão que o aluno vai fazendo, o computador calcula qual é a chance dele acertar aquele item, aquela questão que é um pouco mais difícil. Tá? Então, a chance dele acertar essa questão é de 90%, porque é uma questão que está no nível dele. Ele acertou, então aquilo pesa bastante para ele, entra o peso quase todo da questão. E é por isso que ao final se faz essa conta. Então existem muitas polêmicas, por exemplo, provas, o Enem tem a prova de matemática, é uma prova pura, 45 questões. Mas a prova de humanas, por exemplo, tem história, tem geografia, tem filosofia, tem sociologia. Aí um aluno, por exemplo, que aluno ainda hoje tem essa mania de escolher, né? Eu adoro geografia, mas detesto história. Então ele pode ser muito prejudicado porque ele acerta bem as questões de geografia, né? Ele acerta inclusive as difíceis, mas aí ele erra uma questão ou duas ou três de história que estão no nível mais baixo, e aí vai desmontar o cálculo da TRI. E não tem, esse cálculo não leva em consideração as disciplinas, então? Por exemplo, essas matérias que são todas unas em uma prova em um dia, como o senhor falou. É assim, o Enem, no Enem o aluno faz 5 provas, tá? No primeiro domingo ele faz uma prova de redação, que tem um cálculo diferente, eu explico já. Ele faz a prova de linguagens, que envolve português, né? Antigamente eu chamava de português, a professora hoje briga, tem que se chamar de linguagem, que é interpretação de texto, gramática, literatura, artes, entra na prova de linguagens e um dos idiomas, ou espanhol ou inglês, tá? O que tem certo é espanhol e inglês, que são 5 questões, né? Você escolhe uma das duas e faz. O resto ninguém sabe quantas questões tem de literatura, vai entrar e misturar, certo? E são 45 questões, e isso dá uma nota. E aí o algoritmo não diferencia uma questão de linguagens e uma questão de literatura ou de inglês, ele não diferencia. Aí nesse mesmo dia você faz uma prova de humanas, como eu já expliquei, né? História, geografia, filosofia, sociologia, e essa é a terceira prova do primeiro domingo. Aí no segundo domingo a gente faz 45 questões de matemática, que é a prova pura, chamada prova pura, e 45 questões de ciências da natureza, física, química e biologia. E o algoritmo não sabe o que é física, o que é química e biologia. Ele só pega as questões de um nível mais fácil para o mais difícil e avalia. É assim que funciona. Professor Alexandre Pinto, do Colégio de Ciências Aplicadas, aqui no quadro Extra Plus, para explicar o TRI. Professor, e como é que o aluno transita de forma estratégica, com base nessa metodologia, para que ele tire o melhor proveito disso, para ele conseguir ter o acesso à universidade? Muito bom. Então, primeira coisa é entender bem de forma clara como é isso, entender o que pesa, porque isso é um problema. Vista essas 5 notas, né? A prova de redação não é corrigida dessa forma, ela é por atribuição, são 5 áreas que são avaliadas, a gente chama de habilidades, né? E norma culta, repertório, aquela coisa toda. Cada uma vale 200, por isso que redação tem uma nota máxima, 1000. As outras não. Você pode tirar 1.200 de ciência da natureza, 1.300 de matemática. As pessoas se atrapalham com essa ideia. E é focar e entender o que pesa mais. Por exemplo, vindo essas 5 notas, o SISU vai calcular uma média. E essa média não é linear, não é uma média aritmética. Por exemplo, na UFRN. Medicina, ela leva em consideração essas 5 notas de forma diferente. Ela pesa, por exemplo, ciência da natureza é peso 3, matemática é peso 1. Então tem gente que enlouquece aí estudando matemática, porque fala, mas matemática não sei o que e tal. Veja, tá certo, ok, tem que estudar, tem que ter um nível bom. Mas cada ponto que você tira em ciência da natureza te ajuda 3 vezes mais do que um ponto que você tira em matemática. Então o curso vai interferir, né? O curso qual você está escolhendo vai... Com certeza. E a faculdade. Por isso que eu digo muito pro aluno, eu dou sempre essa dica. Antes de chegar a data do SISU, investigue em cada universidade qual é o critério. Porque, por exemplo, isso pode mudar, eu vou falar isso aqui, mas essas regras mudam ano a ano. A Universidade Federal da Paraíba, no ano passado, usou redação pesando mais. Então, ok, lá sim. Aí você tem, por exemplo, seu filho
ele é ótimo em redação, tem uma nota muito boa, tá? Então a nota dele vai ser potencializada lá. Aí o menino que é melhor em ciências da natureza, ele não é muito bom em matemática, mas física, química, biologia, ele é danado. Pronto, é aqui em Natal que ele vai ter uma nota melhor, entendeu? Então, assim, treinar bastante esse sistema. Não adianta vocês fazerem simular, receber uma nota calculada de qualquer maneira, e tem que tomar muito cuidado com as metodologias de TRI que se usam por aí, porque existe uma coisa até engraçada. Se você faz um simulado e usa o método exatamente igual que o Enem usa de TRI, dá errado. Sempre vai dar errado. Tem diferença entre as universidades nesse método do TRI? Não, a TRI é uma só. Não. O diferente é porque quando você pega uma população que faz Enem, milhões de pessoas, a estatística é uma. Quando você pega essa mesma metodologia e aplica para uma sala de aula, como muita gente faz, vai dar errado. Aí você se acostuma com uma nota que não é a realidade. Então, a gente tem um programa desse que faz essa correção, entendeu? Então, quando o aluno faz uma prova dessa, ele tem a ideia realmente de qual é a situação dele em termos de, peraí, o que eu preciso melhorar? Porque ele tem que pensar sempre duas coisas, duas frentes para melhorar. A primeira, melhorar o número de acerto, claro. Quanto mais acertar, melhor, óbvio. Mas, além disso, melhorar a distribuição. Passar a valorizar aquelas questões, que tem aluno que é assim, ele adora uma questão de desafio, então ele sai pegando. Tipo, ele já começa por ela. E aí o que acontece? Às vezes não dá tempo, engancha na questão, as últimas questões da prova ele nem olha, chuta, e aí para ter azar, as últimas questões podem ser as mais fáceis e ele destruiu a TRI dele. Então, essa estratégia de você saber trabalhar essas questões, isso é muito importante. Tomar cuidado com os mitos, entendeu? O mito da redação. A redação é um negócio que a mídia incorporou isso de uma forma tão intensa que é uma coisa que me preocupa. Na nossa época tinha um peso forte, a redação. Mas hoje nota 1000 de redação. Porque divulga, né? Muita imprensa. Não tem ideia da bobagem que isso é. Por quê? Ok, legal, o cara tirou 1000, o outro tirou 950. Lá na frente isso não faz nenhuma diferença, nenhuma. Agora, um aluno que fecha, por exemplo, a prova de matemática, um exemplo somente, não tem, acho que no Brasil, 20 pessoas que conseguem fechar a prova de matemática. Ninguém divulga, ninguém fala nada. E um cara que fecha a prova de matemática tira 1.300, 1.200 de argumento. Isso não tem. Então, como muita gente vai, escuta essa notícia e fica ouvindo, aí foca, então, e se mata de fazer. Claro que tem que treinar a redação, é muito importante. Todas as 5 áreas são importantes. Inclusive, uma atenção especial o pessoal precisa ter para essa possibilidade de mudança. Que agora, com o novo ensino médio, vai vir um novo Enem em 2024. Tá? Então, esse ano, ok. Ano que vem, ok. Mas o Enem de 2024 é um projeto vai ser ainda. Diferente. Deve ser diferente. Uma das propostas, por exemplo, olha que coisa chocante, é que para medicina, na UFRN, por exemplo, tanto ciências da natureza vai continuar sendo a mais importante, como ciências humanas. Então, a turma de hoje, quando monta o horário de estudo para medicina, eles fazem assim: química, física, biologia, 200 horas por semana, matemática bem menos, redação treino, linguagem treino, que tudo pesa, e humanas, que eles já não são tão apaixonados, deixa lá, vamos. Pronto. E isso vai custar caríssimo lá na frente, porque a proposta é essa inversão aí. Então tá tudo em estudo ainda, não está definitivo, mas. E como o colégio está. Desculpa, Arthur. Não, você ia perguntar o quê? É só perguntar a ele como é que os colégios então estão já se preparando para esse novo formato. Já é preciso, essa questão dos simulados tem importância, realização de simulados para preparar esses alunos? É muito importante. Saiu inclusive uma nota recentemente do responsável, né, sobre esse novo ensino médio lá em Recife, o professor Mozart, que critica um pouco, porque, veja, isso tudo vai depender de como vai vir o Enem de 2024. Então, o que acontece? Como as escolas estão treinando seus alunos da primeira série, por exemplo, que vão fazer o Enem 2024. Porque a gente não tem uma matriz. A matriz do Enem 2024 não saiu, ok? Não saiu um programa, não temos uma orientação, não temos nem definitivo como é que vai ser. O que a gente sabe é que vai ser corrigido pela TRI, continua,
E eles estão com intenção de trazer de volta as questões discursivas, o que muda muita coisa, e algumas outras propostas que estão ainda em discussão, e a regra é que eles estabeleceram, né? É que isso vai ser divulgado justamente no ano 2024. Aí fica a dúvida, tá, e aí, como é que a turma... Daqui pra lá. Então, assim, cada escola tem a sua estratégia, eu não posso falar da grande maioria das escolas, eu posso falar das escolas públicas, porque tenho acompanhado bem o trabalho, eles estão literalmente perdidos, a reclamação é justamente essa, que adotaram a ideia do novo ensino médio, é muito bacana os itinerários, todo mundo adorando, tá bem divertido, muito bacana, tá, mas como é que vem a prova, entendeu? E nós lá na nossa escola fizemos vamos dizer assim, uma previsão do que poderia ser esse Enem 2024, né? Bom, baseado nas dicas que eles deram, o que pode ser que venha. E aí a gente ainda deu uma incrementada para ele ficar um pouquinho mais pesado, porque você tem que treinar um pouquinho, né, um pouquinho acima do que possa vir. E já começamos a treinar a turma. Então eles já estão fazendo simulações com questões discursivas, porque sim, é uma realidade que pode chegar a qualquer momento, e depois de tanto tempo treinando para um Enem, onde você só lê e marca xizinho na resposta A, B, C, D, E, você voltar a ter que escrever a sua resposta, é mais essa geração que vídeo, só se né? comunica por emoji. Eu fiz vestibular, tinha 5 questões discursivas ainda. Exatamente. Professor, a gente tem um tempinho ainda, mas queria fazer uma pergunta, que era que eu queria fazer antes, Patrícia. Você consegue dar ao aluno também, claro, o cara estuda para acertar tudo, evidentemente ele quer ter o melhor desempenho possível, mas como as questões difíceis, tem essa questão do TRI, você também tem uma forma de ajudar o aluno a identificar aquelas questões difíceis, as fáceis, mais fáceis, para ele também saber navegar, né, como estrategicamente no momento, né, da prova ali. Olha, essa é uma das tarefas mais difíceis aí do dia da prova. Porque você, para saber se uma questão é fácil ou difícil, você tem que ler a questão, tá? Então a sugestão que eu dou é não pular, vai na sequência, vai lendo e vai tentando fazer. Aí entra o problema. Se a questão é difícil, principalmente se ela for longa, você já investiu um certo tempo na primeira leitura. E aí você vai ter aquela eterna dúvida, ok, e agora? Eu já gastei aqui 1 minuto lendo a questão. Eu gasto mais 1 minuto e tento entender, ou eu reconheço que ela é uma das questões mais difíceis e pulo e vou para lá e vou fazer. Então, é muito importante o aluno primeiro ter uma boa autoavaliação, tá? Porque se ele fez um bom trabalho, vamos imaginar um aluno top mesmo, tá sempre entre os primeiros no simulado, aquele aluno que estudou mesmo e tal. Pegou uma questão e às vezes por azar é a primeira da prova, isso acontece. Isso é um defeito para mim que o Enem tem, que o INEP tem, né? Eles montam a prova do Enem com cores, né? São várias cores para os vizinhos não ficarem com a mesma, né, possibilidade de cola. E aí eles embaralham as questões, entende? E nesse embaralhar de questões, o caminho pela prova de 2 alunos é diferente. Eu posso começar a prova amarela, por exemplo, pode ser a primeira questão a mais difícil, já abala a pessoa. E a prova azul pode ser a mais fácil, a primeira questão. Isso tudo pesa. Então, o que eu sugiro é que se o aluno tem um nível bom, um preparo, um domínio daquele conteúdo, tá lendo a questão, viu que realmente tá bem difícil, assim, deixa para depois essa questão, porque existe uma chance grande dessa questão até estar errada, de ser nula, tal. E aí você não pode perder tempo, não deve ficar enganchado em questão, porque isso daí realmente vai prejudicar. Não esqueça que você tem que ter tempo de ver as últimas questões da prova, porque elas podem ser as mais fáceis. Muito bem, professor Alexandre Pinto, diretor do Colégio Ciência Aplicada, muito obrigado, foi muito bom. Excelente, eu ainda conversaríamos muito tempo, né? Mas vamos, um prazer imenso. Vamos marcar aqui outras. O senhor vai estar aqui de volta para falar sobre o SISU, né? Para ajudar o aluno também da nota, escolher a nota, aplicar na universidade. Muito obrigado. Eu vou passar essa difícil tarefa para um ex-aluno nosso, que é Dr. Pedro Freiman, que hoje já é médico. Eu sei que e ele vai estar em Natal e ele é especialista nisso. Ele deu aula com a gente lá e tal, e ficou com a educação tatuada aí no coração, e ele pesquisa muito. E para não enjoar de mim, eu falei, não, Freiman, vamos lá fazer esse programa aí do SISU, muito interessante, dicas importantíssimas, porque conheço muita gente que já perdeu vaga em universidade por não ouvir essas dicas que o Dr. Pedro Freiman vai trazer para vocês semana que vem. Maravilha. Ótimo, Pedro excelente. Grande figura, capacitatíssimo. Valeu, professor Alexandre Pinto, até a próxima. Obrigado. Obrigada, professor. Vamos para um rápido intervalo, um né? cafezinho aqui que chegou. A gente volta já. Estamos apresentando
Jornal da Manhã Natal. Oferecimento Favorito Supermercado. Uma experiência de compra do seu jeito.